Aí, pessoal, tá gravando então. Boa noite a todos novamente. Estamos aí, né, na disciplina Economia do segundo semestre, do dia 5 de outubro de 2021. E essa é a nossa primeira aula posterior à prova, né? E como é de praxe aí, na primeira aula posterior à prova, a gente faz a revisão da nossa prova. Então, me permitam, por favor, aí, compartilhar a tela com vocês, né, do EAD, do Moodle, para a gente, então, fazer a nossa revisão de prova. Né? E caso alguém tenha alguma dúvida em relação à correção, em relação à nota, né, caso haja algum erro aí, a gente vai corrigir tudo no nosso encontro de hoje. Né? Então, abrimos o Moodle aí, disciplina Economia. Vamos lá na prova bimestral, prova bimestral está aqui. Vamos ver se existe alguma postagem aí nos fóruns. Nesse fórum não tem nenhuma postagem. Nesse outro fórum também não tem nenhuma postagem. Então já vamos direto aí para nossa correção de prova. Né? Então vamos lá, visualização prévia aqui. Bom, pessoal, olha só. Nós temos 7 questões na nossa prova. É importante notar, né, que o Moodle, ele embaralha as questões e embaralha também as alternativas. Né? Então, veja só, a ordem das questões e a ordem das alternativas que vão aparecer para mim aqui durante essa revisão de prova pode, e muito provavelmente não é, a mesma, né, que apareceu para vocês. Né? Então, na hora de fazer a revisão de prova, não se peguem aí pelo número da questão ou pela letra da alternativa, porque isso pode variar de prova a prova, de pessoa para pessoa. Né? Então, para de fato conseguir localizar a questão, né, e a alternativa, tem que analisar o texto da questão, o texto da alternativa. Né? Não adianta numeração, não adianta a posição alfabética aí, né? Porque isso é embaralhado, isso aparece de uma forma diferente cada vez que a gente abre a prova. Bom, a primeira questão que aparece para mim, ela fala o seguinte, ó, na teoria microeconômica, pode-se compreender que a demanda ou procura é a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar de um bem qualquer em um espaço de tempo. Isso é uma afirmativa. Né? Então, na teoria microeconômica, a demanda ou a procura é a quantidade de bens que os consumidores estão dispostos a pagar num determinado espaço de tempo. Assim, em relação aos determinantes da demanda, entende-se que, bom, alternativa A, ela fala o seguinte, a curva da demanda em função do preço será negativamente inclinada, evidenciando o efeito dos preços sobre a demanda, sobre a quantidade demandada. Gente, isso está correto, né? Olha só, a curva da demanda em função do preço está negativamente inclinada, evidenciando o efeito do preço sobre a quantidade demandada. Curva negativamente inclinada é aquela que, conforme a variável vai passando, a curva vai diminuindo. E a demanda é de fato negativamente inclinada em relação ao preço, porque quanto maior for o preço, menor vai ser a demanda. Quanto maior for o preço dos produtos, tá tudo caro, menos a gente vai conseguir comprar e, consequentemente, menor vai ser a demanda. Vamos tentar desenhar isso, né? E aí vocês vão me zoar, porque eu vou ter que pegar o pente aqui para desenhar, né? Vocês vão me zoar, mas fazer o quê? Né? Bom, olha só, para a gente entender isso, vamos fazer um gráfico aí, né? Vamos fazer um gráfico, famoso gráfico cartesiano, né? O famoso gráfico cartesiano aí, né? E a questão está falando que a curva da demanda é negativamente inclinada. Deixa eu trocar a cor aqui, né? Vamos colocar uma cor em homenagem ao professor. Opa! E
fiz arte, né? Fiz totalmente arte aí, quer dizer, nem no Paint eu estou dando conta de mexer mais, né? Coisa tá tão feia que nem no Paint eu estou dando conta de mexer mais. Vamos fazer de novo aqui, aí, né? E vamos mudar a cor aqui, né? Uma cor em homenagem, gente, tá complicado, né? Eu não sei por que tá ficando desse jeito aí. Então vamos colocar aqui, eu não vou mudar de cor mais, tá? Não vou mudar de cor mais. Ai, belezeira, belezeira, né? Vou mudar de cor sim, agora eu entendi por quê. Bom, e aqui a gente vai fazer a curva da demanda em homenagem ao professor Guilherme, né? A cor em homenagem ao professor Guilherme. Olha só, pessoal, nessa linha vertical aqui, nós temos aí a curva da demanda, né? E nessa linha horizontal aqui, a gente tem a curva do preço. Então, olha só, quando a gente aumenta o preço, caminhando aí para a direita, né? A gente diminui a demanda. Olha só, conforme a gente vai aumentando o preço caminhando para a direita, a curva, a linha da demanda aí, ela vai diminuindo. Então, a linha da demanda, ela é negativamente inclinada, ela está caindo em relação ao preço. É isso que essa alternativa está falando aí para a gente, né? Então, essa alternativa está correta, né? Essa alternativa está correta. Vamos ver a alternativa B. Ela fala o seguinte, ó, os preços dos bens são complementares, o preço dos bens complementares não são considerados na análise da demanda individual. Pessoal, preço de bens complementares são bens que você vai comprando depois. E claro que eles são considerados na demanda individual, porque ainda que comprado depois, eles são comprados. E se eles são comprados, né, eles comem a renda do indivíduo, né? Então, eles são considerados, sim, na demanda individual. Segundo a lei da demanda, procura, há uma relação diretamente proporcional entre demanda e preço de mercado. Então, ó, a alternativa está falando que, segundo a lei, haveria uma relação diretamente proporcional. O que é relação diretamente proporcional? Relação diretamente proporcional é aquela que, subindo um, sobe o outro também. Diretamente proporcional é subindo um, sobe o outro também. Então, se fosse uma relação diretamente proporcional, subindo o preço, subiria a demanda e vice-versa. Subindo a demanda, subiria o preço aí. E a gente viu que não é bem assim. Por quê? Porque, na verdade, a relação entre demanda e preço, ela não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional, já que à medida que o preço sobe, a demanda cai. À medida que o preço sobe, a demanda cai. É isso que esse gráfico, né, tá mostrando para a gente. Olha aí, à medida que o preço sobe à direita, a demanda cai. Então, a relação não é diretamente proporcional, a relação é inversamente proporcional. A alternativa D fala em NDA, não vai ser essa, porque a alternativa A está correta, né? E a alternativa E fala o seguinte: a renda do consumidor é um fator neutro no curto prazo sobre a quantidade demandada de um bem. Ou seja, olha, modificar a renda não modifica a demanda. Isso é falso ou verdadeiro? Claramente falso. Claramente falso. Por quê? É evidente que se a renda cai, ainda mais num curto prazo, a demanda cai também. Porque caindo a renda, cai o poder de compra, ninguém compra mais nada, se ninguém compra mais nada, cai a demanda, né? Pessoal, é isso que a gente está vivendo hoje, né? Numa crise econômica generalizada, a renda, né, da grande maioria das pessoas caiu, e caindo a renda, as pessoas compram menos também, então a demanda caiu também, né? Então, realmente, a melhor alternativa é a alternativa A, a curva da demanda em função do preço,
será negativamente inclinada, evidenciando o efeito dos preços sobre a quantidade demandada. Quanto maior o preço, menor a demanda. Pessoal, beleza isso aqui? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém discorda do gabarito? Eu errei no gabarito? Eu errei alguma coisa aí? Como estamos? Ou tá tudo certo? Todo mundo concorda? Todo mundo entendeu? Bom, pessoal, eu vou dando sequência aqui, né? Para também não atrasar muito, não ficar algo muito maçante. Mas me interrompam aí a hora que vocês quiserem para a gente ir revisando, né, as questões aí. Então vamos partir para a próxima, né? Mas qualquer coisa vocês me chamam aí. Olha lá, próxima questão que aparece para mim aqui fala o seguinte: a questão da globalização tem estado cada vez mais presente nos debates sobre transformações globais e nacionais, assim como nas discussões sobre a alternativa de estratégias e políticas. A visão que considera que imperativa os gastos públicos como forma de aquecer a economia denomina-se... Bom, gente, olha só, essa primeira frase aqui da questão, ela é irrelevante. Isso aí, irrelevante, né? O que importa para a gente é, de fato, o questionamento aqui. Então, ele está perguntando, olha, qual que é a visão, como que chama a visão que considera imperativos gastos públicos como forma de aquecer a economia, que considera que o Estado tem que gastar para aquecer a economia. Como que chama a visão que considera que o Estado tem que gastar para aquecer a economia aí? Pessoal, isso é uma corrente doutrinária, né? Isso é uma teoria econômica criada pelo Keynes, né? Criada pelo Keynes. E, portanto, né, ela é chamada de keynesiana, né? Keynesiana. E a gente comentou isso, né, nos nossos encontros aí, nas nossas aulas, né? Até comentei com vocês que se dizia que a partir da teoria keynesiana, o Estado ele tem que abrir e tapar buraco, né? Por que abrir e tapar buraco? Porque o Estado contrata as pessoas para abrir o buraco e aí o Estado paga, né, essas pessoas aí, né? Não existe escravidão, né, pelo menos não formalizada aí, né? Então o Estado paga. E se o Estado ele paga, ele está injetando dinheiro na economia, porque quem recebe, né, esse salário, essa remuneração por ter aberto o buraco, né, vai pegar esse dinheiro e vai comprar no mercado de consumo, vai consumir aí, injetando dinheiro na economia, fazendo com que os comerciantes vendam e, ao vender, esses comerciantes vão ter que repor o estoque, então vão ter que comprar das indústrias e as indústrias, para ter o que fornecer, vão ter que produzir e, para produzir, vão ter que comprar matéria-prima, ou seja, vai movimentar toda a cadeia produtiva aí, né? Mas veja, falavam que, a partir de Keynes, que o Estado tem que pagar para abrir o buraco, né? Mas tem que pagar também para tapar o buraco, né? Tem que pagar também para tapar o buraco, né? E por quê? Porque, na verdade, o buraco não importa, né? O buraco não importa. O que importa é que o Estado pague. Se pagou para abrir, paga para tampar, e aí ele vai injetar de novo o dinheiro na economia e todo esse círculo virtuoso vai ser reativado aí, né? E com isso, né, os gastos públicos, né, os gastos públicos conseguem aquecer a economia. Essa é a teoria keynesiana. E como a gente comentou aí, né, ela foi muito usada após a crise econômica, né, de 1929, né, a crash da Bolsa de Nova York, aí toda a crise econômica decorrente no mundo inteiro, né, tendo sido adotada como base do New Deal, que foi o plano de recuperação econômica do Roosevelt, né, em que o Estado, de fato, abria e tapava buraco,
Mas, na verdade, né, isso foi uma metáfora, né, que se falou na época. O que de fato o governo dos Estados Unidos fez, né, a partir do New Deal, foi investir em obras de infraestrutura, né, construindo estradas, portos, ferrovias, né, aeroportos aí. E isso é um dos motivos, né, como a gente comentou, que permitiu que os Estados Unidos fizesse a diferença na Segunda Guerra Mundial. Porque quando eles entraram na Segunda Guerra Mundial, eles já tinham toda essa estrutura, né, essa infraestrutura industrial, né, construída, né, a partir do New Deal, né? Tanto é que nos períodos que se seguiram aí a Segunda Guerra Mundial, década de 50 e década de 60, foi justamente o período em que os Estados Unidos mais cresceram na história, né? A economia americana crescia aí a passos largos. Entende-se hoje que um crescimento do PIB, né, um crescimento do PIB aí em torno de 3%, é um crescimento extremamente sustentável, né, para um determinado país. Né? Os Estados Unidos crescia ao dobro, ao triplo disso, né? Quase 10% aí no período da década de 50 e 60. Por conta do New Deal, desse investimento em obras de infraestrutura, depois do investimento do Estado para fins de manutenção da máquina de guerra, né? Refletindo aí, né, em pelo menos 2 décadas de elevadíssimo crescimento econômico. Né? E aqui no Brasil, né, mais recentemente, a gente teve a adoção dessa política keynesiana, né, quando os governos sociais-democratas, né, assumiram, quando os partidos sociais-democratas assumiram o governo, né, principalmente aí a partir de Fernando Henrique Cardoso, em que o Estado começou a ter políticas, né, sociais, até de transferência de renda, né, de dação de renda aí, né, que resultou no famosíssimo programa aí Bolsa Família, né, no famosíssimo programa Bolsa Família, que a base é a política keynesiana, né, de injetar dinheiro na economia de fato aí. Bom, pessoal, então essa é a resposta da questão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Alguém discorda do gabarito? Eu errei no gabarito? Algum problema com essa questão? Me interrompam aí a hora que vocês quiserem. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então vamos passar para a próxima, mas me interrompam aí a hora que vocês quiserem. Bom, pessoal, a próxima questão que aparece para mim é uma questão discursiva, né? Escolha um dentre os 10 princípios de economia estudados em aula e com base no Mankiw e discorra sobre ele. Pessoal, o Mankiw ele traz para a gente, né, os 10 princípios de economia. Era para escolher um dentre os 10 princípios de economia e falar sobre ele, né? Poderia escolher qualquer um deles, que as pessoas enfrentam trade-offs, que as pessoas respondem a estímulos, enfim, é um dos 10 princípios aí. Gente, evidentemente que ninguém errou essa questão, né? Porque estava até no material, era pegar do material aí e colocar, né? Então, realmente isso aqui não gerou problema, não. Né? Isso aqui não gerou problema, não. A galera pegou lá do material, colocou, beleza, era só para rever os princípios aí. Gente, só que tem gente que, em vez de falar de um princípio só, falou dos 10. Né? Evidentemente que eu não dei errado, né? Não está errado, mas na verdade não foi o que a pergunta, né, questionou, né? O que a pergunta de fato queria como resposta. Era para escolher um só, né? E nem tinha espaço para tudo isso, né? Nem tinha espaço para tudo isso. Então, não tenham medo, né? Se a questão aí, se a pergunta está pedindo um, pode falar sobre um, ainda que tenha os 10, né? Mas ela perguntou só sobre um, né? Então, fiquem tranquilos, não tenham medo de seguir a resposta aí, né? Mas tranquilo, todo mundo acertou, tinha no material, isso aqui foi de boa aí. Bom, vamos passar para a próxima. Olha lá, quarta questão. Ela fala o seguinte, ó. Complete a frase com a alternativa correta sobre a lei da oferta e da procura. Aí abre aspas, se a quantidade ofertada se encontrar abaixo daquela de equilíbrio, teremos uma situação de produto.
E aí a gente tem que procurar a palavrinha que completa essa frase aí. Olha só, se a quantidade ofertada se encontra abaixo daquela de equilíbrio, significa que nós temos menos oferta do que de fato a demanda. Ou seja, nós não conseguimos suprir a demanda. Nós não temos produtos suficientes para suprir a demanda. Isso, portanto, significa que falta produto. E se falta produto, a resposta correta é escassez, né? Escassez aí, né? Nós temos escassez de produto, né? E para tentar ilustrar isso aqui, né? Para tentar ilustrar isso aqui, vamos voltar aí ao Paint, né? Vamos voltar aqui ao Paint. Vamos só tentar apagar. Cadê a borrachinha? Cadê a borrachinha? Vamos tentar. Deixa eu maximizar aqui para achar a borrachinha, né? Aqui é a borrachinha. Vamos apagar o D aqui. Vamos apagar o D, né? Aí. Vamos apagar o P de preço aqui, mas a gente pode utilizar do mesmo gráfico, né? A gente pode se utilizar do mesmo gráfico aqui. Pessoal, olha só, vamos pegar e fazer uma outra linha aqui, né? Vamos pegar e vamos fazer uma outra linha aqui, né? Pessoal, esse é o gráfico que representa oferta e demanda, né? Esse é o gráfico que representa oferta e a demanda. A situação de equilíbrio, né, está justamente, né, onde as duas linhas se encontram, né? Não sei, pincel aqui, né? A situação de equilíbrio, ela está justamente aí onde as duas linhas se encontram, né? Aqui, né, tudo que está sendo produzido, tudo que está sendo ofertado, está sendo consumido, né? No ponto de equilíbrio aí no verdinho, tudo que está sendo, né, produzido está sendo consumido, tudo que está sendo ofertado está sendo comprado, né? Então, a demanda e a oferta encontraram aí o seu ponto de equilíbrio, né? Agora, veja só, voltando à frase aí, se a quantidade ofertada, né, portanto, se a oferta, quantidade de produtos ofertados está abaixo do equilíbrio, significa que está se produzindo menos que a demanda, significa que a demanda ainda está maior, né? Por exemplo, aqui, esse pontinho aqui, né, que a gente está ofertando abaixo da linha da demanda, né? A linha da demanda é o rosa, né? A gente está ofertando abaixo da linha da demanda. E aí que falta produto, né? E aí que falta produto. A gente precisa, na verdade, aumentar a nossa oferta até atingir o equilíbrio com a demanda, até encontrar a demanda, que é o quanto de fato o mercado precisa daquele produto, quanto de fato que o mercado está disposto a comprar, né? Então, quando a oferta está abaixo da demanda, a gente precisa aumentar a oferta até atingir a linha da demanda. Enquanto a gente não o fizer, enquanto a gente não aumentar a oferta, produzir mais, a gente está em situação de escassez de produto. Pessoal, beleza essa questão aqui? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Eu errei no gabarito, eu errei na correção. E aí, moçada, tudo certo? Professor. Oi? Boa noite. Boa noite. Professor, provavelmente o senhor já deve ter falado, mas é que eu fiz algumas anotações aqui sobre Keynes, e pelo que eu entendi, então, o Keynes ele não é muito fã da poupança, tipo, de poupar dinheiro, assim? Não, a gente falou sobre isso, né? O Keynes, ele fala que não é que ele não é fã da poupança, né? Ele fala que é necessário encontrar também um ponto de equilíbrio entre poupança e investimento, né? Ele fala que se só poupar, como economistas clássicos falavam, né? Se só poupar
como economistas clássicos falavam, na verdade a galera não vai gastar. E se a galera não gasta, não tem por que produzir. E se não tem por que produzir, não tem por que manter as empresas funcionando. E se a empresa não está funcionando, a empresa demite todo mundo, né? Então, uma poupança a ferro e fogo na cabeça do Keynes, e é verdade, ela gera desemprego, né? E ao gerar desemprego, ela cria um círculo vicioso que gera a retração econômica, né? Então, não é que ele não seja fã da poupança, ele entende que, na verdade, você não pode só poupar, é necessário que o Estado incentive as pessoas também a investir, né? Porque se só deixar o dinheiro parado, né? Se só deixar o dinheiro parado, ninguém compra mais nada, se ninguém compra, não produz mais nada, se não produz mais nada, as empresas fecham, se as empresas fecham, não tem emprego, e aí não tem mais renda, né? Então cria um círculo virtuoso. E a gente, virtuoso não, vicioso. E a gente viu que a forma que o Estado tem, né, de controlar e buscar o equilíbrio entre poupança e investimento é a taxa de juros, né? Se o Estado aumenta a taxa de juros, a galera vai poupar, não vai gastar, E aí vai diminuir a demanda, isso, por um lado, é bom, porque diminui a inflação. Por outro lado, é ruim, porque aumenta o desemprego, né? E se o governo, ao contrário, ele abaixa a taxa de juros, ninguém vai poupar mais, né? Abaixar a taxa de juros é incentivar as pessoas a investirem. E as pessoas investindo, comprando bens aí, vai aumentar a demanda, aumenta a produção também, porque tem que suprir essa demanda. O problema é que a demanda sempre aumenta muito mais rápido do que a oferta, do que a produção. E aí, na prática, isso acaba gerando também inflação, né? Então, existe o princípio aí, né? Esse é um dos 10 princípios de economia, que existe um trade-off muito grande entre desemprego e inflação, né, por conta justamente da taxa de juros, né? O Estado ele está sempre trabalhando, né, nessa linha tênue aí, ele sempre tem que escolher se ele vai combater a inflação e aí ele vai gerar desemprego, ou se ele vai buscar o pleno emprego e isso vai gerar inflação, né? Não tem almoço grátis aí, né? Não tem almoço grátis. E isso foi explicado para a gente pelo Keynes, né? A gente vive a partir, né, dessa explicação do Keynes, nessa linha bamba aí, fazendo escolhas, né, através da taxa de juros, mas não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis aí. Então, tem um texto, né, que eu disponibilizei para vocês, está lá no Moodle, que ele explica justamente essa ideia do Keynes. Na verdade, é o próprio Keynes explicando a ideia dele, quando ele faz a analogia com uma sociedade produtora de bananas. Então, dá uma olhadinha lá nos textos do Moodle, tem um texto do Keynes, né, quando ele fala da sociedade de banana. Produtora de banana, e ele explica justamente essa relação, né, da poupança e do investimento, e por que na cabeça dele, ao contrário dos economistas clássicos, uma poupança a ferro e fogo, ela chega a um ponto que ela não é tão útil, né? Pelo contrário, ela vai gerar inflação, ela vai gerar desemprego, e ela vai gerar, né, um retrocesso, um recesso, né, na economia aí. Pessoal, mais alguma coisa? Então, vamos passar para a próxima aqui. Quinta questão. Olha lá, eu falo o seguinte: a demanda de um produto tende a ser mais inelástica com relação ao seu respectivo preço se... Bom, o que é demanda inelástica? Demanda inelástica é aquela que varia muito pouco, que quase não varia em razão do preço. Ou seja, o preço pode até subir, mas a demanda não vai cair, né? Demanda inelástica é aquela que varia muito pouco em relação ao preço. O preço pode até subir, mas a demanda aquela determinada demanda ou a demanda daquele determinado produto não vai cair. Pessoal, isso acontece, né, nos bens essenciais. Isso acontece nos bens essenciais. Porque se o bem é essencial, ou seja, a gente realmente precisa dele,
né, ainda que o preço dele suba, a gente pode até ficar chateado, mas a gente não consegue, de fato, deixar de comprar aquele determinado bem, aquele determinado produto, porque ele é um bem essencial, né? Tipo assim, água, né? Tipo assim, água. Tudo bem que a água tem um fornecimento, a gente pode até substituir aí a água pela água, né, da rua, a água do filtro, enfim, né? Mas a água é um bem essencial, né? E a gente não tem muito como abrir mão, né? Outro exemplo aí, a energia, né? E a energia subiu bastante porque mudou a bandeira aí, criou-se uma nova bandeira em razão, né, da crise hídrica, mas a gente continua se utilizando da energia, né? É claro que a gente diminui o tempo de banho, a gente toma banho frio, eu tomo banho na ducha no quintal, mas não tem como ficar, por exemplo, agora com a luz apagada, com o computador desligado, né? A gente precisa desses serviços, né? Dessas utilidades aí, inclusive para trabalhar, né? Então, ainda que tenha subido, não tem jeito, não tem como desligar o computador, não tem como apagar a luz aí, né? Então, a água, a energia tem demandas, né, inelásticas, né? Tem demandas inelásticas, porque ainda que suba, a gente não consegue de fato deixar de consumir aquele produto ou serviço, né? Ao passo que os bens, né? Olha aí o direito civil que vocês estão estudando com o professor Maurício, né? Voluptuários, né, os bens voluptuários, aqueles que a gente tem aí só para, né, um afago, né, um bem-estar a nosso ego, né, tipo perfume, né, nessa pandemia eu nem sei o que é perfume mais, mas tipo perfume é um negócio caro, né, perfume é um negócio caro, mas para dar um afago aí no nosso ego, né? Para dar de presente para o namorado, para a namorada, né? A gente compra lá mesmo sendo caro. Mas na verdade, se subir um pouquinho, a gente não vai comprar perfume, né? Para a gente vai buscar outra coisa que não subiu. A gente não vai dar de presente aí para o namorado, para a namorada um perfume. A gente vai substituir por alguma outra coisa, né? Porque esses bens voluptuários eles são substituíveis aí. E a demanda desses bens voluptuários é chamada de elástica. Por que elástica? Porque igual o elástico, né? Ela muda de forma, ela varia bastante em relação ao preço, né? Nos bens de demanda elástica, de fato, quanto maior o preço, menor será a demanda aí de verdade, né? Inclusive a inclinação da curva da demanda de forma negativa vai ser muito mais acentuada, né, nas demandas elásticas aí. Quanto maior o preço, mais cai a demanda, né? O mais rápido cai a demanda aí. Bom, mas a questão ela está perguntando sobre produto. A demanda de um produto tende a ser inelástica com relação ao respectivo preço. E demanda inelástica é aquela que não varia ou varia muito pouco em relação à variação do preço. Então vamos procurar uma alternativa que fala isso. Alternativa A, ela fala o seguinte, ó, produto for considerado de um bem de extrema necessidade por parte dos consumidores. Olha só, se o bem é de extrema necessidade, né, se o bem é essencial. Se o bem é essencial, a demanda é inelástica, né? Porque o bem é essencial, ainda que o preço varie, a gente não pode abrir mão daquele bem. Essa resposta é boa, essa alternativa é boa. Vamos ver a B. A B fala o seguinte, ó. Produto foi produzido numa indústria com reduzidas barreiras à entrada de concorrentes potenciais. O simples fato de ter barreira à concorrência, né, não ser uma concorrência perfeita, né, não dá para a gente saber de fato se a demanda vai ser elástica ou inelástica, né? O critério, a variável que permite a gente descobrir se é demanda elástica ou inelástica é a essencialidade do bem, né? Então essa alternativa não é legal não. A é melhor. A C. Produtos considerados substitutos no mercado puderam ser ofertados em grande quantidade. Pessoal, olha só, se o produto tem substituto, né, ou é facilmente substituível, a demanda não vai ser inelástica.
produtos facilmente substituíveis, né, com opções variáveis no mercado, a demanda tende a ser elástica. Por quê? Porque se um sobe, eu deixo de comprar aquele outro e compro o substituto, que não subiu, né? Então, a demanda do que subiu vai variar bastante, vai cair bastante em relação ao preço, né? Então, esses bens que são facilmente substituíveis, que têm vários fornecedores diferentes, né? O que a gente vai chamar nas próximas aulas aí de mercado de concorrência perfeita, né? Eles tendem a ter demandas elásticas, né? Porque se um sobe, você deixa de comprar aquele e compra o substituto, e aí a demanda daquele que subiu vai despencar, né? Então é elástico aí. Então tá errado. A D, o valor do produto representar uma parcela expressiva da renda total dos consumidores. Aí, gente, olha só, se o valor daquele produto ele representa uma parcela expressiva da renda, né? Um aumento pequeno aí que seja desse produto, ele já inviabiliza a compra, porque ele sozinho já representa aí, né, uma quantidade, um percentual muito grande da renda, né? Então acaba tendo uma demanda elástica, ele acaba variando bastante aí, né, em razão do preço, né? Porque ele sozinho pega toda a renda do consumidor, se ele subir, o consumidor não dá conta de comprar mais, né? E aí acaba tendo uma demanda elástica, acaba variando bastante em razão do preço. Pessoal, o produto, né, que representa sempre uma parcela expressiva da renda é o aluguel, né? Quando a gente vai exemplificar aí, né, de produto que representa a parcela expressiva da renda, é o aluguel, né? Por quê? Porque o aluguel é algo caro, né? O aluguel é algo caro. Claro que, assim, em cidades menores, interior, como a nossa, o percentual do aluguel sobre a renda é menor. Mas se a gente for em cidades grandes como São Paulo, ou por exemplo Nova York aí, né, o valor do aluguel nessas cidades grandes é tão alto, que ele consome em torno de 80% a 90% da renda das pessoas, né, da renda média das pessoas aí, né? Então é um valor, né, bastante expressivo aí. E se subir um pouquinho que seja o aluguel, ele acaba, né, saindo fora, né, da renda dos consumidores, e aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer, acaba deixando de consumir, né? Mas veja que é algo essencial, né? Mas acaba deixando de consumir aí, né? E aí nas cidades maiores, né, que é onde normalmente isso acontece, surge então e surgiram ao longo do tempo moradias coletivas, né, para suprir justamente esse problema, né? E Nova York vive isso, né? Nova York vive isso. Tem uma crise habitacional muito grande, né? Na verdade tem um déficit habitacional muito grande. O valor do aluguel em Nova York já é 80%, 90% da renda, né, das pessoas aí, e aí o único jeito é moradia coletiva, né? A moradia coletiva. E em contrapartida, nunca se teve tantos empreendimentos de luxo em Nova York, né? Em contrapartida, nunca se teve tantos empreendimentos de luxo em Nova York, né? E esses empreendimentos de luxo, na verdade, alto luxo, né? Os apartamentos custam milhões de dólares aí, 40 milhões de dólares, 60 milhões de dólares. Eles não são vendidos, na verdade, para a população local, né? Eles são vendidos aí para grandes magnatas internacionais. Então, os árabes, sheiks árabes, né, compram esses apartamentos em Nova York, né? Oligopólios, né, petrolíferos aí da Rússia compram esses apartamentos em Nova York, né? Bilionários chineses, né, acabam comprando esses apartamentos em Nova York como forma de investimento, né? Mas eles não moram lá, né? Eles não moram lá. E esses prédios aí, que o apartamento custa 40 milhões de dólares, ficam fechados, né? Ficam fechados. E por que
o governo local permite isso, né? Por que o governo local permite isso? Por que a prefeitura de Nova York dá alvará para a construção desses empreendimentos, né, megalomaníacos aí de milhões de dólares, que na verdade ficarão fechados? Pela política keynesiana, né? Pela política keynesiana, porque o setor da construção civil, né, também nos Estados Unidos, é um setor que mais emprega. Então, quando o governo autoriza, mais que isso, incentiva esses grandes empreendimentos, ele está fazendo com que as construtoras contratem pessoas, né? E ao contratar pessoas, né, paguem salário. E ao pagar salário, né, injetam dinheiro na economia, porque essas pessoas vão consumir lá no local, né, lá em Nova York, né? Então, na verdade, é uma política keynesiana, é uma forma de incentivar a economia. E depois, né, quando esses apartamentos de alto luxo são vendidos, eles acabam funcionando como balança comercial favorável, né? Balança comercial favorável, porque vende o apartamento lá, né, e o dinheiro vem de fora, né? Então vem dinheiro lá do Oriente Médio, vem dinheiro da Rússia, vem dinheiro da China para pagar esses apartamentos naqueles locais, né? Então faz o dinheiro entrar, né? Faz o dinheiro entrar, traz investimentos internacionais, né? Mas os apartamentos ficam fechados, né? Os prédios ficam fechados aí, né? Então é uma situação paradoxal, né? Acaba sendo até uma situação paradoxal aí, né? E cada vez mais que a gente vai evoluindo aí dentro de uma economia de mercado, dentro de um capitalismo, né, pós década de 80, de um liberalismo econômico, a gente vai vendo que o capitalismo ele acaba criando essas situações paradoxais, né? Ele precisa de crescimento alto para se autossustentar, e aí ele precisa criar mercados, como esse mercado da construção civil do alto luxo aí para se sustentar, mas, né, gera uma situação paradoxal, porque você tem um superávit de apartamentos de alto luxo e você tem um déficit imenso de moradias, né, para a população local aí, e esse déficit faz com que, né, o aluguel chegue a 80%, 90% da renda do morador de Nova York, né? Isso não está muito longe, né, da gente. São Paulo também está nessa situação, né? Bem menos que Nova York, né? Bem menos que Nova York, mas São Paulo também está nessa situação aí, né? Então são situações paradoxais que a gente tem. Professor, oi? Desculpa interromper. Mas o senhor falou lá no meio, entre as pessoas que alugavam, geralmente alugam esses apartamentos no centro de cidade grande, dentre eles o chinês, né? E a China, ela vem recentemente crescendo bastante, como potência e investindo bastante também nos empresários, né? Como ela, tipo, chegou até esse ponto? Porque a China, até a gente sabia há um tempo atrás, ela meio que estava, tipo, um pouco quebrada, entende? Como o senhor explica isso? A explicação é a mesma, né? Por exemplo, achar que a China é uma economia socialista é uma falsa ideia, né? A China ela é capitalista, só que ela tem uma economia planificada, né? Ela tem uma economia planejada. Então, a China é capitalista, mas ela não é propriamente neoliberal, né? Essa que seria a diferença aí. A gente não pode falar que a China é socialista ou economicamente socialista, economicamente comunista. A China é capitalista, ela só não é neoliberal, porque ela tem uma economia planejada, né? Ela planeja os passos que ela vai dar. E esse último boom do desenvolvimento da China foi justamente aí seguindo essa mesma lógica que a gente falou do keynesianismo, né? Lá nos Estados Unidos, né? Com o New Deal e depois com esse crescimento econômico da década de 50 e 60 nos Estados Unidos, né? E atualmente com investimento também em construção civil. Se a gente fizer uma análise, né, pós-crise mundial de 2008, quem evitou o colapso do mundo capitalista foi a economia chinesa, né, pós 2008.
Então, em 2008, a gente teve a quebra aí dos bancos americanos, né? Começando aí pelo Lehman Brothers, em razão aquelas hipotecas em cadeia aí, CDOs, né? Eram tudo crédito podre. A economia americana, né? Quebrou, e isso arrastou o mundo inteiro. A coisa só não foi pior por conta da economia chinesa. Diante da crise de 2008, o que a China fez? Como é uma economia planificada, o Estado mandou construir obras de infraestrutura, né? E aí que a gente tem aquele boom de obras faraônicas na China. Pontes imensas, portos, aeroportos, rodovias, né? Maravilhosas, que parecem aquelas cebolas, né? De tantas pistas que tem, né? De tantas camadas que tem, usinas hidrelétricas gigantescas, né? Como a maior usina hidrelétrica do mundo, no Rio Amarelo, né? Que tem um volume de água tão grande aí, que ela é vista do espaço e ela acaba até influenciando um pouquinho na rotação da Terra, né? Porque concentrou massa de água ali naquele ponto, né? E nesse período, né? Só a China ela consumiu metade da produção de cimento do mundo, né? A China sozinha ela consumiu, né, nesse período pós 2008 até agora, metade da produção de cimento do mundo, né? O que mostra aí, né, o grau de desenvolvimento das obras chinesas e o investimento na construção civil e nas obras de infraestrutura. Por que tudo isso? Para fazer o Estado gastar, né? Para fazer o Estado gastar, injetando dinheiro aí na economia, a galera consumindo e com isso, né, a economia girando, né? E com isso a economia girando. Então, a China que, né, através dessas obras de infraestrutura aí, que acabou, né, segurando a crise mundial. E com isso, claro, né, ela foi o primeiro país que se recuperou da crise econômica lá de 2008 e aí começou a ter superávit e ela passou a comprar, né, commodities, empresas, terras no mundo inteiro, né, inclusive aqui no Brasil, né? Então foi em razão dessa rápida recuperação econômica da China, né, que ela, por essa investimento em infraestrutura, que ela teve esse boom, né, econômico aí desses últimos anos. E para se ter uma ideia do tamanho da recuperação da economia chinesa, quando se teve a crise de 2008, né, e o mundo quebrou, a China ela sofreu o impacto da ordem de ter perdido em torno de 30 milhões de vagas de trabalho. A China perdeu aí com a crise de 2008 em torno de 30 milhões de vagas de trabalho, né? Um número astronômico, estratosférico. Mas, da mesma forma que ela perdeu, ela recuperou, né, essas 30 milhões de vagas. Na verdade, né, a crise é de 2008. Em 2009, a perda líquida de vagas seria em torno de 3 mil vagas, quer dizer, ela recuperou tudo de uma forma muito rápida e de 2009 para frente ela criou mais vagas do que ela tinha perdido, né, por conta desse investimento aí nas obras de infraestrutura. E com isso, né, a China acabou criando um monstro, né, que é aquela construtora, me fugiu o nome agora, que quebrou, né, ou que está em vias de quebrar. Né? Essa construtora gigantesca aí que está em crise econômica hoje ou quebrou, está em vias de quebrar, ela é fonte desse período, né? Ela não surgiu do nada, nada surgiu do nada na China, porque lá a economia de fato é planejado, né? Isso foi incentivado e ela foi criada, né? Essa construtora foi criada a partir de então, né? Construindo então moradias. E é interessante notar, né, que por mais que se construa de fato moradias lá na China, a população lá é tão grande, né, que esse déficit habitacional nunca vai ser superado, né? E com um agravante, como forma de incentivar a construção, a China ela incentiva a urbanização,
né? A China, ela é historicamente, ela é um país rural, no sentido de que ela tem uma grande massa da população dela ainda hoje vivendo nos meios rurais. E a China, como forma de incentivar a construção civil, ela passou a incentivar também a urbanização, em que as pessoas saiam então do meio rural e passam a morar no meio urbano. Porque ao se mudarem para o meio urbano, né, toda a infraestrutura urbana tem que ser construída para isso, né? Então, não é só a casa, é o bairro, né? E aí construir o bairro, você tem que ter sistemas de infraestrutura para atender o bairro. Então, é energia, é água, é transporte, né? Coleta seletiva de lixo, são escolas, são hospitais, né? São supermercados, enfim, né? Todo um ecossistema, né? Que tem que ser construído para atender aquela nova população que mora no meio urbano, né? Então, a China, nesse período aí, o Estado incentivou a urbanização da população, criando, né, verdadeiras megalópolis, né? As cidades chinesas cresceram ainda mais nesse período, né? Então, essa foi a estratégia de crescimento da China, né, nesse período. Ela investiu em infraestrutura, ela investiu na construção civil, e para viabilizar tudo isso, ela investiu na urbanização, tendo que ser construídos sítios urbanos, né? Com isso, o setor de construção empregou muita gente, né? E ao empregar muita gente, né, através do apoio do Estado, o Estado gastou investindo dinheiro na economia e a economia girou, né? E girou tão rápido que a China superou a crise de 2008, foi o primeiro país a superar a crise de 2008 e deu superávit para ela comprar commodities, bens, empresas, né, no mundo inteiro, né, inclusive aqui no Brasil. Então, esse é o panorama por trás, né, do crescimento chinês nesse período. E agora, como que vai ficar? Ninguém sabe, né? Esse é o grande problema, né? Como que vai ficar? Ninguém sabe. Porque ainda existe, né, uma demanda por urbanização muito grande na China. Então, eles podem continuar incentivando, né, essa política de urbanização e construção da infraestrutura urbana, né, e com isso, investir na construção civil, injetando dinheiro na economia. Mas, para isso, né, a China vai ter que salvar essa construtora, né? E aí que entra a questão da ideologia, né? Porque será que de fato a China vai salvar essa construtora ou não, né? Se de fato ela vai, né, nacionalizar, né, essa construtora ou não, né? Então aí entra também não só a ideologia, mas decisões políticas. Então ninguém sabe muito bem o que de fato ela vai fazer a partir de agora. Mas uma coisa é certa, se ela não salva a construtora, a China, entre aspas, quebra? Talvez. O mundo vai ter muito mais que uma marolinha? Muito provavelmente. Mas fato é que, em razão desse déficit habitacional, de infraestrutura, né, dessa possibilidade de continuar incentivando a saída do meio rural para o meio urbano, novamente a China sai muito mais rápida de qualquer crise, né, do que os demais países do mundo. Então, pode ser que ela deixe essa construtora quebrar, porque isso vai refletir no mundo inteiro, vai ser muito pior no mundo do que de fato vai ser para ela vai conseguir sair da crise de novo muito mais rápida e talvez saia muito mais fortalecida, né, do que os outros países, né? Então, às vezes ela dá um passo atrás para dar 10 na frente e os outros países não vão conseguir fazer isso, né? Então, pode ser o pulo do gato aí para mais um salto, né, de crescimento econômico da China. Não é de desenvolvimento econômico, né? Porque os índices de desenvolvimento humano continuarão o mesmo, né? É um salto de crescimento econômico que a China pode dar, né? Optando talvez em não salvar essa construtora. Então é mais ou menos esse cenário na China, né? E o motivo pelo qual ela se recuperou tão rápido e os outros países não, né? Bom, pessoal, e a última alternativa, né, fala que o produto for considerado um bem de luxo. Bem de luxo, como perfume, né, ele tem demanda elástica, né? Os bens de luxo aí subindo de preço, né, a demanda cai, né? Só os
ricos de fato, né, os muito ricos, vão conseguir comprar esses produtos, né? Então, bem de luxo aí, a demanda é elástica. Então, realmente, a única alternativa que reflete uma demanda inelástica, né, e a relação da demanda com o preço é a alternativa A, né, o produto for considerado um bem de extrema necessidade por parte dos consumidores. Pessoal, tranquilo essa questão aqui? Alguma dúvida? Eu errei no gabarito, eu errei na correção? Alguém não entendeu alguma coisa? Tudo tranquilo? Bom, então vamos passar para a próxima questão aí. Questão 6. Ela fala o seguinte, ó. De acordo com a teoria proposta por Keynes, o principal fator que induz os empresários a realizarem investimentos destinados à expansão da capacidade produtiva é... Pessoal, quando que o empresário vai investir, vai gastar para aumentar a sua produção? Quando a demanda for maior, né? Quando a demanda for maior, e aí ele gasta para aumentar a produção, porque aumentou a demanda. Quando, por exemplo, a taxa de juros for mais baixa, que aí ele consegue pegar dinheiro mais barato, né, no mercado aí, e investir na produção, né? Então, a gente tem aí essas hipóteses. Quando, por exemplo, ele faz uma pesquisa de mercado e ele descobre que futuramente a demanda vai aumentar, né? A previsão de mercado é um aumento da demanda. Ele investe para estar preparado para produzir mais e suprir essa demanda aí. Vamos ver aqui qual das alternativas que se encaixa nessas ideias? Olha lá. Primeiro, a taxa de câmbio. Né? Pessoal, não é de fato a taxa de câmbio, né, que interfere aí nos investimentos do empresário, né? Claro que se o câmbio subir muito, né, e os insumos são importados, os produtos são importados, ele vai investir menos, porque ele vai ter menos dinheiro para comprar, né, menos poder aquisitivo, mas aí depende de uma situação muito peculiar, não dá para a gente generalizar. A B fala em NDA, a C fala em expectativa de demanda futura, a D fala em taxa de inflação e a E fala em taxa de poupança na economia. Gente, a principal, né, e ela está pedindo o principal fator, né, que faz com que os empresários aumentem a capacidade produtiva é a alternativa C, né, expectativa de demanda futura. Se eles fazem uma projeção de mercado e eles veem que a demanda vai crescer, eles vão se preparar para suprir essa demanda. Eles vão investir, aumentar a fábrica, comprar mais maquinário, treinar empregados aí, para que eles possam, então, de fato, conseguir produzir, né, mais para suprir aquela demanda futura, né? E produzindo mais, porque tem mais demanda, vai vender mais e vai ganhar mais, né? Então esse é o principal fator aí que de fato leva os empresários a investirem, né? E veja que se eles fazem uma previsão de mercado e eles descobrem que a demanda vai cair, aí que eles não vão investir, né, para aumentar a produção, porque que adianta investir para aumentar a produção se não vai vender essa produção, né? Então eles não vão gastar nada para aumentar nada aí, né? E é por isso que o empresário ele tem os pés no hoje, mas ele tem os olhos no amanhã, né? O empresário ele tem que ter os pés no hoje, né? Mas os olhos aí no amanhã, porque é de fato, né, essa oscilação, essa previsão de demanda futura que modifica o comportamento do empresário para ele aumentar a sua capacidade produtiva aí, né? Então, nessa questão aqui, a resposta correta é expectativa de demanda futura, né? Expectativa de demanda futura. Pessoal, tranquilo? Alguém não entendeu? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Errei em alguma coisa? Não? Então vamos lá para a próxima e última questão, né? Ela fala o seguinte, ó: o aluguel médio de imóveis situados no centro de uma grande cidade caiu sensivelmente em certo período, causando significativo impacto para a renda dos proprietários e trazendo preocupação para o orçamento da prefeitura.
Esta prefeitura, buscando analisar a situação, empreendeu estudo específico. Considerando tudo o mais constante, a possível razão para a queda de preço no aluguel foi... Bom, pessoal, se caiu o preço, é porque provavelmente caiu a demanda, né? E como a oferta se mantém, porque os imóveis já estão construídos e já estão postos em locação, caiu a demanda, sobra imóvel. E sobrando imóvel, dá para pichinchar. E conseguindo pichinchar, cai o preço, né? Então, muito provavelmente aí, isso se deu porque caiu a demanda de imóveis no centro da cidade, né? Vamos ver se a gente encontra uma resposta que fala isso. Ó, olha lá. Alternativa A fala o seguinte: a redução da oferta de imóveis para locação em outras regiões da cidade. Pessoal, se diminuiu a oferta de imóveis para alocar em outros locais, as pessoas não vão encontrar imóveis nos outros locais. Então, elas vão para o centro. Se elas vão para o centro, aumenta a demanda, né? Aumenta a demanda. E se aumenta a demanda, aumenta o preço. Então, esse item A, essa alternativa A, está errada. A B fala em elevada redução da oferta de imóveis para locação na região. Pessoal, se diminuir a oferta de imóveis para locação no centro, tem menos imóveis para alocar. Diminuiu a oferta, mas mantida a demanda, aumenta o preço. Então, essa alternativa também está errada. C, o aumento da demanda por mão de obra na cidade e no país. Pessoal, se aumentou a demanda por mão de obra na cidade e no país, foi mais gente para lá, né? Foi mais gente para lá. Indo mais gente para lá, aumenta a demanda, porque precisa mais, tem mais gente para alugar, né? E precisa de mais imóveis para alugar. Então, na verdade, isso vai aumentar o preço. Então, também está errado. A D fala o generalizado aumento de renda no país. Pessoal, se aumenta a renda, tem mais dinheiro correndo aí. E as pessoas tendo mais dinheiro, elas aceitam pagar um preço mais alto, né? E pagando um preço mais alto, vai subir o preço, né? Então, também não é a resposta. Porque a questão deixa claro que houve uma queda no valor do aluguel. Então, a gente tem que explicar por que houve essa queda. E a única que explica a queda é a alternativa E, que fala o seguinte, ó, a mudança da preferência dos usuários em face da degradação da região. É o que acontece nas grandes cidades, né? O centro fica velho, o centro fica degradado, né? E as pessoas não têm mais interesse em morar no centro, as pessoas preferem ir para bairros mais novos, né, com prédios mais novos, né, ou até indo morar aí no subúrbio, né, indo morar em subúrbio, né, porque tem uma qualidade de vida maior, ou em busca, por exemplo, de segurança, né, porque o centro, todo mundo passa pelo centro, então normalmente o centro é mais violento aí, então em busca de segurança, né, vaza de lá. E aí, né, todo mundo indo embora, começa a sobrar imóveis no centro e a demanda caindo e mantendo a oferta, né, porque os imóveis estão lá, né, a demanda caindo e mantendo a oferta, porque os imóveis já estão lá, o preço cai, né? Então, a única alternativa que de fato explica por que os aluguéis no centro da cidade, ou pelo menos das grandes cidades, são mais baratos, é a mudança da preferência dos usuários. A galera sai do centro da cidade e vai para as outras regiões mais novas, mais badaladas, mais organizadas ou mais seguras e saem do centro. Mas os imóveis já estão lá, então a oferta se mantém, a demanda cai e caindo a demanda, ela puxa o preço para baixo. E o valor dos aluguéis cai também, né? E com isso, né, a resposta é a alternativa E, a mudança de preferência dos usuários. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu essa questão? Alguém discorda do gabarito? Eu errei no gabarito? Não? Tudo tranquilo?
Então, tá bom. Então, com isso, a gente finaliza a tentativa, né? E terminamos a revisão da nossa prova. Pessoal, agora, né, vamos fazer revisão da nota. As notas já foram passadas, as notas estão lá no sistema, né, aqui no sistema do professor e do aluno, né? Alguém está sem nota, eu errei na nota de alguém está com uma nota a menor, né? Se tiver a maior, fica quieto, né? Não precisa reclamar. Mas se tiver com uma nota a menor aí, né? Falem agora ou se calem para sempre aí. Igual o casamento. Eu errei na nota de alguém, eu esqueci de passar a nota de alguém está sem nota, alguém está com nota a menor, alguém está com dúvida na nota. Gente, esse é o momento. Não? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Tudo certo com as notas? Então tá bom. Então com isso a gente dá por encerrado o primeiro bimestre, né? A gente dá por encerrado o primeiro bimestre. Como diria o grande filósofo, né, João Canabrava, passa a régua aí, passa a régua. E a gente começa então o nosso segundo bimestre, né? O segundo bimestre. Na verdade, o quarto bimestre do ano aí, quarto e último bimestre do ano. Olha só, pessoal, tá acabando, logo vocês deixam de ser calouros aí, né? E vocês passam a ser veteranos, olha que maravilha. Bom, e como a gente sempre faz, né? A gente vai ter aí um seminário no final do curso, né? Eu comentei aí no comecinho da aula, né? Que a gente vai ter um seminário no final do curso. E como a gente sempre faz também, eu já inicio o segundo bimestre falando sobre o seminário, justamente para dar tempo para todo mundo aí se organizar, se preparar para a apresentação desse seminário aí. Pessoal, olha só, o seminário já está postado no Moodle, né? Então, para ter mais informações a respeito desse seminário, basta entrar aí no Moodle, né? Então, tem o tópico lá, seminário final. E como eu disse no comecinho da aula, para destacar a importância desse seminário, o seminário, olha só, ele vai valer como prova semestral. Significa dizer que a gente não vai fazer prova semestral, não vai ter prova escrita aí no Moodle. A nota da prova semestral, né, a nota semestral vai ser a partir desse seminário aqui, né? E por quê? Que eu quero, né, valorizar o seminário, né? Eu quero ver vocês aí com sangue nos olhos para fazer uma apresentação, né, bacana. E porque eu sei da capacidade de vocês, afinal a gente já fez seminário no final do semestre passado, então eu sei que vocês dão conta aí, né? As apresentações do semestre passado, inclusive por serem as primeiras aí, foram bastante surpreendentes, né? Então eu sei que vocês dão conta, eu sei que vocês levam a sério. Então, a gente substitui a prova semestral aí por esse seminário. E por isso, não precisava nem dizer, mas às vezes até o óbvio precisa ser dito, ele é obrigatório. Né? Ele é obrigatório, tem que fazer, porque ele vai ser a prova semestral aí. Quem perdeu o seminário vai ter que fazer prova, né? Uma prova substitutiva, mas vai ter que fazer prova aí. Né? Então, recomendo fortemente que vocês, né, de fato, façam um seminário, porque o seminário é em grupo, né, é algo mais tranquilo aí, né? Se não fizer, vai ter que fazer a prova escrita aí, e aí vai estar sozinho, né, porque todo mundo vai ter feito o seminário, né, não sabe o que vai cair na prova. Pode ser que eu seja muito do mal aí e dê a prova mais fodida da vida, né? Só para sacanear quem não fez o seminário. Tá sujeito, né? Tá sujeito. Mas é brincadeira aí, né? Quem não puder apresentar o seminário faz a prova, mas vai fazer sozinho, né? Vai fazer sozinho aí. Então é importante fazer o seminário aqui. Bom, pessoal, vamos marcar a data do seminário? Vamos marcar a data do seminário, né? Gente, se vocês puderem dar uma olhadinha aí, né, no calendário no calendário da faculdade, para a gente, então, já deixar marcado esse seminário aqui, né?
Vamos lá, cadê o calendário aqui? Calendário. Cadê o calendário do ano? Pessoal, alguém tem o calendário aí? Deve ter no grupo dos representantes, mas estou tentando pegar aqui do grupo dos professores, da coordenação, e não estou conseguindo encontrar. Bom, pessoal, se alguém puder aí, principalmente os representantes, darem uma olhada, né, para a gente pegar esse calendário aqui. Eu vou pedir aqui no grupo, né, para a gente ter uma ideia. Calendário. Aqui, achei. Ainda bem. Olha só, pessoal. A semana de prova, ela está marcada aí do dia 16 ao dia 22 de novembro. Então, a semana de prova está do dia 16 ao dia 22 de novembro. Eu tenho que deixar essa semana de prova para quem não fizer seminário e poder fazer a prova. Então, a gente tem que marcar aí o nosso seminário antes. Então vai ter que ser terça-feira, segunda e terça, vai ter que ser dia 9, né? 9 de novembro. É o prazo máximo que a gente tem aí para fazer esse seminário. Dia 9 do 11. 9 do 11. Dia 2 é finados, é feriado. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer o seminário dia 26 do 10 e dia 2 do 11. Não tem jeito, né? Nós precisamos deixar 2 dias aí para o seminário, né? Pessoal, beleza? Olha só, seminário, então, fica marcado para o dia 26 do 10 e dia 9 do 11. Não tem jeito. Dia 26 do 10 e 9 do 11, considerando que o dia 2 é feriado. É isso aí. Gente, beleza? Professor. Oi? A partir de quando a gente terminar todas as provas, aí vai acabar as aulas também, né? Aí vai entrar em período de recesso. Sim, a gente espera, Recesso né? não. A gente espera que acabando as provas, acaba o semestre. Na verdade, é assim, ó. As provas estão marcadas do dia 16 ao dia 22 de novembro. Aí, do dia 23 ao dia 30 de novembro, ocorrem as provas substitutivas e a revisão de prova, né? Então, a gente tem a semana do dia 23 ao dia 30 para fazer as provas substitutivas e fazer a revisão das provas, né, semestrais. E aí, no dia 1º de dezembro, é o fim do semestre. Então, o semestre ele termina no dia 1º de dezembro. E aí, do dia 2 ao dia 9, a gente tem os exames, né? A gente tem os exames. Então, as provas acabam e depois é só revisão de prova e prova substitutiva, né? Então, na verdade, a gente tem aula de fato até dia 12, né?
de novembro, aí dia 15 é feriado, dia 16 começam as provas, vão até o dia 22, aí termina as provas no dia 22, acaba, né, assim, o compromisso regular. Aí 23 a dia 30 são as provas substitutivas e revisão das provas semestrais, e dia 1º já acaba o semestre letivo, né? E aí do dia 2 ao dia 9 é só para quem ficou de exame, né? Então já finalizou, é isso mesmo. Então a gente não tem muito mais data para fazer, não. Considerando que a gente tem feriado no dia 12 e feriado no dia 2, ambos terça-feira, a única data mesmo para a gente fazer seminário é dia 26 e dia 9. Se no dia 26 a gente conseguir acabar, né, o seminário, beleza, mas eu não sei se acaba, né, não posso garantir que acaba. Então, eu vou deixar marcado no dia 9 do 11 também o seminário. Vamos todo mundo se preparar para apresentar os seminários no dia 26. Se não der, né, o que sobrar, aí a gente joga para o dia 9 do 11 aí. Então, essas são as datas mesmo. Bom, pessoal, então marcamos a data, vamos colocar aqui as datas para não esquecer. Então, vamos lá, vamos colocar as datas aqui para a gente não esquecer. E aí a gente vai falar da temática do seminário, né, e permitir aí que vocês dividam os grupos. Então, vamos editar o tópico aqui, né, vamos colocar aí. Logo mais marcaremos as datas? Não. Data da apresentação será dia 26 do 10, todos os grupos. Eventual remanescente para 9 do 11. Mas vamos tentar aí, todo mundo, né, apresentar no dia 26 do 10 aí esse seminário. Então, beleza, tá salvo aqui. Bom, pessoal, e qual que é o tema do seminário? Olha só, para a gente ver o tema do seminário, vocês vão clicar aqui, ó, tabela de temas, grupos e integrantes, arquivo de edição colaborativa. Então, clica aqui, ele vai abrir o link, né, para abrir o arquivo do Word de edição colaborativa, né? E aqui a gente vai encontrar, então, toda a temática do nosso seminário aí. Olha só, pessoal, o seminário, ele vai ser sobre desvios de mercado, né? O tema aí do seminário é desvios de mercado. Nós temos, ou a gente almeja ter, um mercado perfeito, de plena concorrência, em que a gente tem várias empresas diferentes, fornecendo vários produtos diferentes, e esses produtos aí são plenamente substituíveis um para o outro. Então, se um fica ruim ou se um fica caro, dá para comprar outro de um fornecedor diferente. É isso que a gente quer. Isso é o chamado mercado perfeito ou mercado de livre concorrência. Porém, a gente vai estudar daqui para frente que existem alguns desvios de mercado, né? Existem alguns fatos que alteram esse mercado de livre concorrência aí, que até manipulam um pouco esse mercado de livre concorrência. E esses fatos, né, que alteram, que manipulam o mercado de livre concorrência são, olha aí, o monopólio, o segundo, o oligopólio, o terceiro, que é o dumping, né? Que é um termo em inglês que significa subsídio, né? Então, dumping ou subsídio. O outro desvio de mercado é o trust. O outro desvio de mercado é a holding, né? A holding aí. E o último desvio de mercado, aí todo mundo já ouviu falar, é o famoso cartel. Né? Então, a gente tem esses fatos aqui que eles atentam contra um mercado perfeito, contra um mercado, então, de livre concorrência. E o objetivo do seminário é vocês explicarem justamente, né, o que são
esses casos de alteração de mercado, essas falhas de mercado, né? O que é o monopólio, o que é o oligopólio, o que é o dumping, o que é o trust, o que é a holding e o que é o cartel. Mas, além de explicar o que são cada um deles, né? Até porque nós vamos explicar juntos aqui, né? Nos nossos encontros. Então, além de explicar cada um deles, o que eu gostaria que vocês fizessem é apresentar um caso sobre cada um desses desvios de mercado. E eu já tomei a liberdade aqui de escolher alguns casos para cada um desses desvios de mercado aqui, né? E aí vocês vão poder, então, escolher o desvio de mercado, escolher o caso que já está selecionado aqui, né? E apresentar esse caso para a turma, né? Apresentar esse caso para a turma. Agora, interessante aí é que, se vocês puderem, não é só apresentar o caso, né? Falar, aconteceu isso. Não, tentem dar a opinião de vocês, no sentido, olha, realmente isso é um desvio de mercado, olha, realmente isso é um monopólio, olha, realmente isso é um oligopólio, olha, realmente isso é um dumping, olha, realmente isso é um trust, realmente isso é um cartel, ou não. Olha, eu entendo que isso não é monopólio, eu entendo que isso não é oligopólio, eu entendo que isso aqui não é dumping, entendo que isso aqui não é trust, entendo que isso aqui não é cartel, enfim, dá a opinião de vocês a respeito desses casos. Bom, e quais são os casos? Os casos são o seguinte, olha, primeiro caso sobre monopólio e os Correios, né? O primeiro caso é sobre monopólio e os Correios. Será que os Correios são, de fato, um monopólio? E se são, isso é bom? Isso é ruim? E se são e é ruim, será que dá para fazer de outra forma, né? E a gente não pode esquecer que está aí na ordem do dia, né? Está sendo discutido aí a privatização dos Correios, né? A gente está, né, discutindo aí a privatização dos Correios, né? E claro que para definir essa privatização vai ter que passar pela análise se o Correio é um monopólio e se isso é bom, se isso é ruim aí, né? Então esse é o primeiro caso a ser analisado. E pessoal, veja só, eu já coloquei aqui para vocês um materialzinho básico, né? Eu fiz questão de pegar na internet para não complicar e para que vocês possam ter acesso de onde quer que estejam aí, né? Então, é tudo material da internet, né? Notícias, dissertações mais disponíveis na internet para facilitar, né, a pesquisa de vocês. Agora, veja, isso aqui é um material básico, né? Um material de orientação aí para vocês entenderem o que está se passando. Claro que com isso vocês podem ir muito mais além, né? Vocês podem ir além desse material aqui. Isso aqui é o básico, é só para orientar vocês aí, né? O segundo caso é também a respeito do monopólio e a Petrobras, né? Será que a Petrobras é um monopólio? Né? E aí a gente vai encontrar também posições em todos os sentidos, né? Tem gente que vai falar que não é, tem gente que vai falar que ainda é, tem gente que vai falar que já foi e não é mais, né? Então a coisa é bastante ampla, né? A coisa é bastante ampla aí, né? Também, né? Aqui a gente colocou um materialzinho, né? Básico aí para orientar o trabalho de vocês, mas claro, pode ir muito além, ou deve ir muito além. O terceiro caso é sobre oligopólio e o mercado bancário aqui no Brasil, né? Oligopólio e o mercado bancário aqui no Brasil, né? E a grande maioria das pessoas falam de fato que o mercado bancário aqui no Brasil é um oligopólio. Por quê? Porque nós não temos muita concorrência, né? Nós temos pouquíssimos bancos grandes, né? O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o Santander, o Itaú e o Bradesco, né? Os 5 grandes bancos do varejo aqui no Brasil. Só 5, né? Só 5, né? E aí, por mais que a gente não queira ficar na mão deles, a gente fica, né? Não tem jeito aí, a gente acaba ficando na mão deles.
O que talvez tenha quebrado um pouquinho desse oligopólio aí seja as cooperativas de crédito, né? Uma ponta aí que está saindo um pouquinho, que está tentando quebrar um pouquinho esse oligopólio dos 5 grandes, é as cooperativas de crédito, né? É interessante também, né, a esse respeito, trabalhar um pouquinho sobre essas cooperativas de crédito aí. Pessoal, o quarto tema é sobre dumping, né, subsídios, e aí eu vou pedir para vocês estudarem o caso da Embraer, né, que é uma empresa brasileira, com a Bombardier, que era uma empresa canadense, mas que foi comprada aí pela Airbus, né, que é um consórcio europeu, né? A Bombardier ela não existe mais enquanto Bombardier, né, empresa canadense. Ela foi comprada aí pela Airbus, né, que é um consórcio europeu. E em razão da compra da Bombardier pela Airbus, é que a Embraer pensou em se juntar com a Boeing, né? Já que a Bombardier e a Airbus se juntaram, né, a Embraer pensou, né, em se juntar com a Boeing pensou em se juntar com a Embraer, mas não deu certo, né? Não deu certo aí. Mas antes de tudo isso, né, Bombardier e Airbus, né, Embraer e Boeing, houve um caso de dumping aí envolvendo a Embraer e a Bombardier. Por quê? Porque a Embraer e a Bombardier, elas concorriam à época diretamente, ainda concorrem, mas na verdade a Bombardier hoje é a Airbus, mas antes não era, né? Então elas concorriam diretamente aí no mercado de aviões regionais. As duas produziam aviões regionais aí. Então era o mesmo mercado. E como o avião voa para o mundo inteiro, o mercado de aviação é sempre um mercado mundial. Não importa que o avião é fabricado no Brasil, o mercado dele é o mundo. Não importa que o avião é fabricado no Canadá, o mercado dele é o mundo, né? Então, elas disputavam o mundo aí dentro da aviação regional. E o governo canadense começou a dar incentivos econômicos para a Bombardier, que a gente chama de dumping, né? Que a gente chama de subsídio, né? Uma isenção tributária aqui, né? Uma isenção tributária aqui, um financiamento a juros muito baixo acolá, né? Começou a dar, então, subsídios, ajudas econômicas aí para a Bombardier. E com isso, o custo de produção da Bombardier caiu significativamente. E aí a Bombardier pôde reduzir o preço dos aviões dela, né? A gente já viu que o preço não é o custo de produção, né? O preço não é o custo de produção. O preço é o quanto as pessoas estão dispostas a pagarem. Mas é claro que se diminui o custo de produção, abre sim a possibilidade do fabricante reduzir o preço, né? E ainda assim ficar o preço acima do custo de produção e ainda assim ter lucro, né? Então, quando o governo canadense deu esses subsídios para a Bombardier, o custo de produção da Bombardier caiu e a Bombardier então pôde reduzir o preço dos aviões abaixo do preço dos aviões da Embraer. Então, os aviões da Bombardier ficaram menos caros que os aviões da Embraer. E com isso, caiu o preço. O mundo começou a preferir comprar os aviões da Bombardier. E a Bombardier começou a vender mais aviões que a Embraer. Mas veja, isso não era algo natural das empresas ou dos produtos em si. Isso foi criado artificialmente em razão dos subsídios que o governo canadense deu para a Bombardier. E aí o Brasil, e aí a Embraer não ficou feliz, né, evidentemente, e a Embraer e o Brasil entraram com um processo internacional, mas aí eu vou deixar que vocês falem, né, na OMC, Organização Mundial do Comércio, e a OMC entendeu que a prática do Canadá ao dar subsídio para a Bombardier era ilícita, né? Era ilícita. E ao entender isso,
a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela não pode proibir, porque é outro país, né? É outro país, e os países têm soberania. Então, o que ela fez? Ela permitiu o Brasil a sobretaxar os produtos canadenses a título de compensação. Então, o Brasil pôde cobrar mais imposto de importação dos produtos canadenses. Os produtos fabricados no Canadá, ao entrarem no Brasil, eles pagavam um imposto de importação maior, uma alíquota maior. Consequentemente, eles ficavam mais caros. E os produtos, né, ficando mais caros, a galera deixaria de comprar os produtos canadenses e compraria qualquer outro produto de qualquer outro lugar em substituição dos produtos canadenses. Então, na verdade, o Canadá não conseguiria mais vender produtos aqui dentro do Brasil e ele teria um prejuízo muito grande. Quando isso aconteceu, o governo canadense retirou os subsídios da Bombardier e aí a Embraer bombou. Né, foi quando a Embraer de fato estourou no mundo, porque os aviões eram muito mais caros a um preço muito mais competitivo, né? E a Embraer vendeu para o mundo inteiro os seus aviões, né? E com isso a Bombardier faliu, né? A Bombardier faliu e ela foi comprada pela Airbus. Né? Então foi por isso que atualmente a Bombardier não existe mais. A Bombardier ela foi comprada pela Airbus. Ela faliu após esse processo internacional do Brasil contra o Canadá aí pela prática, né, de dumping de subsídios. Então é um caso bastante interessante, aí. E aqui eu coloquei, pessoal, uma dissertação de graduação, um TCC, né, de uma aluna aí de Direito da Faculdade Univale, que escreveu sobre isso. Bem interessante o trabalho dela, né, bem completo, bem feitinho aí, né. Então, um material bem legal de consulta. Isso já faz algum tempo, né? Isso não é recente, mas o que aconteceu lá atrás é o que definiu um mercado de aviação atual. Definiu o crescimento da Embraer, definiu a quebra da Bombardier, né, e a aquisição da Bombardier pela Airbus. Só para ilustrar, a Bombardier é a empresa que fabricava o Learjet, né, que foi aquele avião que os Mamonas Assassinas bateram aí, né, e morreram em 96, né? Vocês eram nascidos, gente? Eu já era velho, né? Né? Então, a Bombardier é fabricante do Learjet, né, que é o mesmo avião aí que o Whindersson Nunes tem, né? O Whindersson Nunes tem um Learjet. O Learjet é fabricado pela Bombardier. Bom, o quinto caso, pessoal, é sobre trust, né? Que é a fusão da Nestlé e da Garoto. Isso aí já faz 20 anos e não se define de fato. A Nestlé comprou a Garoto, só que o governo brasileiro não deixa finalizar a aquisição, porque entende que se a Nestlé finalizar a aquisição, de fato comprar a Garoto, né? A Nestlé vai ter 80% do mercado de chocolate, né? E aí vai virar, né, um monopólio, né? Vai virar um monopólio, né? Então, a Nestlé já comprou a Garoto, mas o governo brasileiro não autoriza a finalização desse negócio, né? A transferência, de fato, da Garoto para a Nestlé, do controle acionário, dos estabelecimentos empresariais, porque haveria aí um trust, né, a formação de um monopólio ou um domínio muito grande do mercado, né? Tecnicamente, né, do market share, né, do percentual do mercado de chocolate aí para uma única empresa. Então, é um caso bem interessante também que se arrasta aí há 20 anos, né? E não foi definido até hoje. Pessoal, o sexto caso é sobre a EBX, né, que é a empresa mãe aí do Eike Batista, né? EBX é Eike Batista Enterprises, né, que é uma holding. E essa empresa, a EBX, ela tem várias outras empresas. A EBX, é dona de várias outras empresas. A OSX, a OGX, né, que são empresas petrolíferas, estaleiras, né, mineradoras, tudo meio quebradão, né? Tudo meio quebrado aí, né? Por quê? Porque o Eike Batista vendeu papel, né? O Eike Batista vendeu papel, ele vendeu planos empresariais.
mas quando ele foi executar o plano empresarial, a conta não fechou. Tipo assim, ele prometia minerar uma quantidade, não conseguiu. Ele prometeu extrair uma quantidade de petróleo aí dos campos, não conseguiu, né? E aí, então, os papéis dele, já que ele não conseguiu cumprir o que ele prometia, se desvalorizaram enormemente, né? E hoje a IBX, né, do Eike Batista ainda tem alguns campos de petróleo aí, né, que ganhou a concessão, mas a produção é muito abaixo daquela que de fato se esperava, né? Então, para explicar essa situação aí das empresas do Eike Batista, a IBX como holding, como empresa-mãe, tendo várias outras empresas dentro dela, né? Ela como sócia, a OSX, OGX, tudo X aí, né? Então, coloquei aqui também um materialzinho, né, ó, do Infomoney, do Estadão, mas é o básico, né? Só para orientar aí e permitir que vocês, né, avancem um pouquinho. E o último tema, né, a gente já tem até candidatos aí, né, a Bianca e o Wilton, né, que fala sobre o cartel. E o caso prático do cartel é um caso que ainda não foi definido até hoje, né, que é o caso da Tigre, né, e na produção de tubos de PVC, né. A Tigre aí, ela tem um mercado muito grande, né? Tem um market share, né? Um percentual do mercado muito grande aí de tubo de PVC. Tanto é que, né, ocorreu aquele fenômeno da gente chamar o produto pelo nome da marca, né? Então, o produto é tubo de PVC, né? A marca é Tigre, mas dá a impressão que, né, que Tigre é sinônimo aí de tubos de PVC, dado o percentual de mercado que a Tigre tem. E aí as outras empresas, né, que também fabricam tubos de PVC, outros produtos de PVC, estão ferradas, né? Estão ferradas, não conseguem brigar nesse mercado aí, né? E a Tigre, então, por conta disso, tomou um processo fudido lá no CAD, né? E está correndo o risco aí de pagar multas bastante altas por conta dessa monopolização do mercado. Bom, pessoal, esses são os temas, né? Esses são os temas. Vocês podem ficar à vontade aí de escolher o tema que vocês quiserem. E para fazer essa escolha, façam como a Bianca e o Wilton. Abram, por favor, aí esse arquivo, né, de edição colaborativa aqui, né? Clicando aqui, ó, seminário final, clicando aqui em tabela de temas, grupos integrantes, abram aí o artigo de edição colaborativa, né, e coloquem o nome de vocês, né, no grupo, no tema que vocês têm interesse de trabalhar aí, né? Então fica bem automatizado, fica aí com vocês, né? Então a Bianca e o Wilton já colocaram o nome deles aqui, mas quem quiser trabalhar com eles, vem aqui e coloca o nome, né? E o arquivo é de edição colaborativa, então vai ficar salvo, vai ficar disponível para todo mundo aí. Gente, eu coloquei 3 integrantes por grupo para a gente ter uma ideia, né? Para a gente ter uma orientação. Mas pode ser mais? Pode, até eu acho que vai ter que ser mais, né? A turma é maior do que isso, né? Então fiquem à vontade aí, pode ser 4, pode ser 5, não tem problema nenhum. O que a gente precisa é ter candidatos de todos os temas, né? Porque todos os temas são importantes, todos os temas são interessantes, então todos os temas têm que ser apresentados, né? Então, se eventualmente aí tiver um grupo com 5 e ninguém num grupo, eu vou pegar a gente do grupo que tem 5 e jogar no grupo que não tem ninguém, né? Mas espero sinceramente que não ter que fazer isso, né? Que vocês possam aí se distribuir nesses grupos aí. Gente, e olha só, todos os temas são interessantes, todos os temas são públicos e notórios, né? Não tem nenhum tema aí que é escondido, né? Escuso, nada disso. Todos os temas são públicos e notórios. Então, qualquer buscazinha no Google, vocês vão encontrar zilhões de notícias, zilhões de materiais sobre todos esses temas aqui, né? Então, não é nada muito difícil, todo mundo está em pé de igualdade, né? Todo mundo está em pé de igualdade. Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, e os temas são todos públicos e notórios, com uma acessibilidade a material aí gigantesca. E a gente, então, fará o seminário no dia 26/10,
provavelmente não termina no dia 26/10, e aí a gente termina, então, no dia 9/11, seguindo essa ordem aqui, né? Importante, galera, seguindo essa ordem aqui. Então, a gente vai começar com o grupo do monopólio dos Correios, depois a gente vai passar para o grupo do monopólio da Petrobras, depois a gente vai passar para o grupo do oligopólio e o sistema bancário no Brasil, depois a gente vai passar para o grupo do dumping da Embraer, da Bombardier, depois o grupo do Trust, com a fusão da Nestlé e da Garoto, depois o grupo da holding do Ike Batista, e depois o grupo aí, né, da Bianca e do Wilton, sob cartel, a Tigre e os tubos de PVC. A gente vai seguir essa ordem aí, né? Então, já se preparem para falar nessa ordem também. Pessoal, eu vou deixar vocês aí, né, com a organização dos grupos, né? Toda aula que a gente tiver eu vou cobrar para saber se a coisa está indo, né, para não ficar de última hora, mas eu vou deixar essa organização dos grupos com vocês. Alguém tem alguma dúvida desse trabalho? Alguém tem algum questionamento? Alguém gostaria de fazer uma sugestão? Fiquem à vontade aí. Não? Então tá. Pessoal, oi? Tô, Neia, pode falar. Então, eu entrei lá no Moodle, mas eu não estou conseguindo incluir o nome. Onde que é mesmo? Poderia repetir aí onde é para colocar? Aqui, ó, onde está no amarelinho. É só colocar para editar e colocar ali? Isso, põe para editar. Aqui em cima, tá vendo? Ó, tem edição, né? Então pode clicar em editar aí, tá liberado para fazer edição. E aí você coloca teu nome aqui, ó, no grupo 1, né? Ó. Vai ser aí mesmo. Beleza, já vai até aparecer para todo mundo. Que é a edição colaborativa, né? É só colocar aí. Ok. E aí, na semana que vem, a gente vê se vocês conseguirem colocar. Se não conseguirem, vocês me passam o nome, eu coloco aqui, né? E esse é o seminário aí. Pessoal, dado o adiantado da hora, né? Eu vou ter que encerrar, porque eu tenho que ir lá também para o 6º semestre. Então, agradeço demais aí a paciência e a presença de vocês. Marquem as dúvidas aí do trabalho e a gente conversa na semana que vem, então, né? E aí, se vocês tiverem nome, vocês me passam também na semana que vem e a gente completa esse arquivo aqui. Pessoal, brigadão, um abraço a todos. Até semana que vem, não, semana que vem é feriado, né? Até na outra semana, né? Então, vocês vão